14 horas 10 minutos em Aracaju. E a partir de agora teremos as nossas dicas de saúde, educação e cidadania. Cuidar de um animal de estimação pode proteger o cérebro do envelhecimento. Uma nova pesquisa sugere que cuidar de um cão ou gato por vários anos pode ajudar a mitigar o declínio cognitivo nos idosos. Em um grande estudo com beneficiários do Medicare, nos Estados Unidos, tutores de animais de estimação tiveram declínio cognitivo mais lento ao longo de 6 anos do que indivíduos que não cuidavam de um animal doméstico. Embora o estudo não possa provar uma relação de causa e efeito, os achados fornecem evidências iniciais sugerindo que a posse de animais de estimação em longo prazo pode proteger contra o declínio cognitivo. Os pesquisadores também examinaram as associações entre a posse de animais de companhia e os desfechos relacionados à saúde cognitiva em longo prazo em 1.369 adultos com 50 anos ou mais. Ao longo de 6 anos, as perturbações cognitivas diminuíram em um ritmo mais lento entre os tutores de animais de estimação, sobretudo os que cuidaram de animais por longos períodos. E agora, na sequência do programa Fala Pra Mim e suas dicas de saúde, vamos passar algumas dicas sobre doenças infecto-contagiosas. Então vamos inicialmente falar do impetigo, da ectima, a popular pereba, a ferida, que pode acontecer. O impetigo tem uma forma bolhosa, ou pode se constituir como erosões, como feridas, e a ectima já é mais aprofundada quando acontece um ferimento com crosta, mas as duas constituem processos infecciosos que são mais comuns em crianças, particularmente na correlação com alergia à picada de insetos. Com picada de insetos, de uma maneira geral, a pessoa desenvolve já na infância a alergia, elas se sensibilizam a proteínas desses insetos, e quando o inseto pica, por exemplo, um mosquito, um pernilongo, que pica, essa pessoa vai desenvolver um carocinho com uma vesícula, chamada pelos dermatologistas de pápulo-vesícula, que coça, e a criança, ao coçar, rompe essa vesícula, fere, e aí bactérias contaminam aquele pequeno ferimento e vão produzir, então, um impetigo, como uma infecção secundária do prurigo. Então, vamos dizer assim, seria uma complicação da alergia à picada de inseto. Como pode ser também uma complicação relacionada ao piolho ou relacionada à escabiose, a popular sarna. Então, a criança que tem piolho, esse piolho, ao se deslocar em couro cabeludo, ele vai produzir, pela ação mecânica, prurido, coceira, e ao coçar o couro cabeludo, a criança vai ferir, vai produzir erosões, escoriações no couro cabeludo, infeccionar e pode desenvolver então uma foliculite, uma infecção, uma piodermite do couro cabeludo, causada por essa erosão, por essa solução de continuidade, por esse ferimento do couro cabeludo com o ato de coçar, em função de ter um caso de pediculose do couro cabeludo, ou seja, um caso de piolhos. Na escabiose vai acontecer a mesma coisa, Na escabiose, a fêmea, quando fecundada, ela perfura a camada superficial da pele, começa a se deslocar através de túneis por baixo da pele e, ao longo do tempo, proteínas desses ácaros vão causar uma sensibilização e a pessoa então começa a desenvolver uma coceira por conta desse parasitismo, no caso da escabiose, da sarna. Então, atenção aqui para algo importante, para a compreensão, Que às vezes a pessoa chega e diz, eu tive um final de semana um contato com determinada condição e
Hoje, um dia, 2 dias depois, estou me coçando. Então, ninguém que pega uma escabiose primariamente começa a se coçar no dia seguinte ou com 2 dias. Esse processo de sensibilização, a partir desse deslocamento das fêmeas nos túneis, principalmente esse processo de sensibilização, com proteínas, com liberação, com a morte até da fêmea que vai se deslocando e vai pondo os ovos dentro desse túnel, a fêmea fecundada, né, ao se deslocar, ela, ao morrer dentro desses túneis, ela libera proteínas, né, da sua decomposição, e essas proteínas sensibilizam aquele hospedeiro, aquela pessoa que está sendo infestada, que está sendo parasitada. Então, para que a pessoa comece a se coçar por conta de uma infestação pelo Sarcóptes scabiei, que é o bichinho, é o ácaro que causa a escabiose, essa pessoa vai levar aí 30 dias para começar a se coçar. Então, quando alguém se infesta numa casa, geralmente leva 1 mês para que outras pessoas tem que ter esse período de pelo menos 1 mês para que outras pessoas sejam infestadas e que possa então estar manifestando o prurido. Então não é de imediato que a pessoa começa a se coçar por conta desse período de incubação que dura 1 mês. Então a pessoa se coça e começa a produzir erosões, ferimentos também, né? A escabiose tem predileção por determinadas áreas, punhos, entre os dedos das mãos, pode ser nos flancos, no abdômen, região periumbilical, região genital. Então as pessoas se coçam e então começam a fazer erosões, ferimentos. Então, além da lesão característica da escabiose, que nós vamos encontrar aí pequenas pápulas, pápulo-vesículas, ou até mesmo os túneis, né, pequenas pápulas lineares, nós vamos ter essa possibilidade da escoriação, do ferimento, que aí é uma infecção secundária, é uma complicação. Então, nós temos a possibilidade do impetigo primário, a pessoa que infecta a pele, às vezes as pessoas têm essas bactérias no próprio nariz, põe a mão no nariz, aí coça a pele e infecta. Outras vezes, e em grande parte das vezes, nós vamos encontrar uma pessoa que tem uma alergia à picada de inseto, que se coça e infecta, uma pessoa que tem escabiose, que se coça e infecta, e uma pessoa que tem piolho, que também se coça e se infecta. Então, são infecções secundárias produzidas por bactérias. E como complicação, risco de complicações dessa doença infecciosa bacteriana, né? Então, veja, a pessoa tem um caso de piolho, né? Mas esse piolho começa a causar infecção no couro cabeludo. E essa infecção não sendo tratada, ela pode até inclusive ir para outras áreas. Bactérias existem que infectam a pele e que podem infectar os ouvidos, causando uma otite, e os olhos, causando uma conjuntivite, pode ir para a mucosa nasal, pode produzir uma sinusite, pode produzir uma pneumonia, pode produzir uma infecção generalizada interna. Então veja que são complicações a partir de infecções da pele. Então a pessoa tem lá um piolhozinho que a pessoa não acha que tenha problema nenhum. O importante é tratar, as pessoas estarem alertadas. Esse é o valor da dica. Tratem logo, né? Porque evita que aconteça a infecção secundária. Se acontecer a infecção secundária, também tratar logo essa infecção secundária. É diferente o tratamento da infecção bacteriana do piolho. Então tem o tratamento para o piolho, tem o tratamento para a infecção secundária. Assim como tem o tratamento para a escabiose e o tratamento para a infecção secundária causada a partir da escabiose. E tem também as orientações para conduta e tratamento do prurigo estrófilo, que é alergia à picada de inseto, e o tratamento da complicação bacteriana em função do prurido em todas essas dermatoses. Então, cuidar é importante, porque essas infecções bacterianas tanto podem se disseminar para outros locais por contiguidade ou por propagação, e também nós temos as reações de hipersensibilidades a determinadas bactérias, né? Por exemplo, o Streptococcus beta-hemolítico, que é um tipo de bactéria que pode infectar a pele, mas que pode, se não tratado,
adequadamente e logo ir para, por exemplo, comprometer por uma reação de hipersensibilidade o coração, as válvulas cardíacas, pode produzir uma febre reumática, pode produzir um comprometimento dos rins. Então, por complicações a partir de uma bactéria que a pessoa inicialmente julgando assim um caso muito inocente, muito superficial, que chegou ali na pele, mas que pode se propagar e contaminar, infectar ou produzir uma reação de hipersensibilidade em outros locais e produzir doenças graves, doenças severas, doenças que podem efetivamente evoluir para o êxito letal, levar essas pessoas a óbito por conta dessas infecções. Então, por mais simples que pareça, o impetigo, a piodermite, a infecção superficial, né, que aí existem também outros tipos já mais severos, erisipela, celulite, né, mas principalmente a foliculite superficial, o impetigo e o ectima, que são mais comuns e mais comuns em criança, como são as formas mais comuns de piodermite e sendo mais comuns em crianças. Importante essa preocupação em cuidar logo, né, e lembrando que tudo isso pode começar com uma alergia à picada de inseto, com uma escabiose ou com um caso de pediculose, um caso de piolhos, né? E lembrando aqui no tratamento dos piolhos, importante que esse tratamento ele é feito, tem uma periodicidade, aí precisa ir ao médico para fazer o diagnóstico e usar a medicação adequada. Essa medicação geralmente é usada em intervalos de dias, não é uma medicação assim que se usa todos os dias. Vai usando porque elimina aqueles piolhos adultos e adultas, né, que estejam ali no couro cabeludo, mas ficam as lêndias. E a medicação é efetiva para matar o piolho, né, adulto, mas não tem grande efetividade para a lêndia. Então, enquanto persistirem a lêndia, a pessoa vai olhando, tem lêndia ali no cabelo, a necessidade de periodicamente repetir o remédio. E um recurso muito utilizado, muito prático, é para a remoção das lêndias, que as lêndias ficam grudadinhas ali no fio do cabelo, na haste livre do cabelo, é usar uma mistura meio a meio de água, pode ser água morna, mas pode ser também água fria, água com vinagre em quantidades iguais. Molha todo o cabelo, passa no cabelo, deixa 15, 20 minutos no máximo, meia hora, depois passa um pente fino para remover essas lêndias. Então isso ajuda a remover as lêndias. E não tendo mais lêndias, aí a pessoa pode suspender o tratamento medicamentoso, porque a lêndia vai eclodir e produzir um piolho adulto. Só aí o piolho adulto é que vai ser morto pelo remédio. Então, enquanto tiver lêndia, tem que ficar de vez em quando, uma vez por semana, tá usando o remédio para eliminação dos piolhos adultos, até que não tenha mais lêndias. No caso da escabiose, aqui vão dicas importantes da sarna, né? Ou escabiose. Importante entender que quando a pessoa se infesta, que às vezes a pessoa fica querendo associar um evento que, quando começa a coceira, um evento que aconteceu no dia anterior, há 2 dias. Não, isso não acontece. A pessoa começa a se coçar, ela se infestou em média há 1 mês antes. E quando essa pessoa começa a se coçar, que fica estabelecido o diagnóstico, todas as pessoas da residência, ou seja, todas as pessoas que moram conjuntamente com aquela pessoa, independente de estarem se coçando ou não, quando começa logo a coceira, assim, geralmente em uma pessoa, tal, as outras não estão se coçando, mas o tratamento deve ser usado para todas as pessoas, porque aquelas que não estão se coçando já podem estar infestadas e estar naquele período de incubação de 30 dias. Então, se trata a pessoa que está se coçando e não trata as outras, logo as outras pessoas vão começar a se coçar, porque terão a escabiose que não se trataram, e vão trazer de volta o ácaro para aquela pessoa que já se tratou. E quando essa pessoa que se tratou recentemente, que foi sensibilizada recentemente e fez tratamento, se infesta, aí não precisa mais passar 1 mês para começar a se coçar, ela já se coça de imediato, e aí a sensação que fica é que o remédio não funcionou, porque a pessoa já está se coçando de novo. Então, é importante isso para estar evitando esse ping-pong, tratar todas as pessoas da casa, inclusive nos mesmos dias, né? Como o médico orientar e prescrever a medicação, o dia que uma pessoa usar, todos os demais têm que usar conforme a medicação prescrita, porque aí tem uma diferença. No caso de gestantes
e lactentes, tem alguns remédios que não podem ser utilizados. Então, vai no médico, o médico vai orientar qual a medicação, no caso se tiver gestante ou se tiver crianças lactentes, que remédio essas pessoas podem usar, e aí vão usar de acordo com aquela posologia, e as outras pessoas podem usar um outro remédio. Inclusive existem remédios, hoje nós dispomos de medicação oral, e tem medicações tópicas que podem ser utilizadas para o tratamento da escabiose. Mas aí, com a orientação do pediatra, do dermatologista, né? Enfim. Então é importante ter essa compreensão para o bom tratamento dessas dermatoses, dessas doenças, tá? Ficando essa observação com relação a detalhes quanto ao tratamento das lêndias e dos piolhos e quanto ao tratamento da escabiose, ok? Estamos às 14 horas e 26 minutos, ainda fechando mais uma informação com relação à escabiose. Quando a pessoa está com muitas feridas, tem a escabiose que se coçou e que feriu, né? É comum encontrarmos conjuntamente escabiose e infecção secundária e uma piodermite, né? Já falamos aqui do porquê o ato de coçar leva à infecção daquelas erosões e daqueles ferimentos, produzindo então um quadro infeccioso. E lembrar que no caso da escabiose, quando se faz a opção pelo tratamento tópico da escabiose, que a pessoa tiver ferimentos, deve, no geral, primeiro tratar a infecção, melhorar a infecção por conta das soluções de continuidade, das erosões presentes, porque tem determinadas medicações que, usada numa pele com muitas feridas, ela é absorvida em grande quantidade e pode, por exemplo, ser tóxico para o sistema nervoso central. Então, evitar o tratamento com determinadas medicações tópicas, isso aí o médico vai avaliar, vai orientar, e sempre que tiver infecção secundária, vai orientar primeiro o tratamento da infecção e depois o tratamento da escabiose. Bom, para encerrar essa dica de hoje sobre doenças infecto-contagiosas, vamos conversar aqui sobre verrugas, tá? Verrugas produzidas por um vírus. Nós já falamos aqui das infecções bacterianas, piodermites, causadas por bactérias. Já falamos da alergia à picada de insetos, que aí, por exemplo, o mosquito, ao picar, injeta uma proteína, porque o inseto, a fêmea vem, pica e vai sugar o sangue da pessoa para nutrir os seus ovos e poder procriar. Quando o mosquito perfura a pele, ele injeta uma saliva ali no vaso para evitar a coagulação. Essa proteína que o inseto tem, vamos dizer assim, a saliva do inseto que joga lá no hospedeiro, evita a coagulação para impedir a coagulação do sangue. Porque se o sangue coagular, esse canudinho que o mosquito usa para puxar o sangue, para sugar o sangue coagulando vai entupir, ele não vai conseguir sugar. Então, a natureza já dota o animal, esse bichinho, né, de uma substância anticoagulante que, quando pica, já joga esse anticoagulante e vai fazer então a aspiração sem que entupa, sem que o sangue coagule. Mas justamente essa proteína presente na saliva, vamos explicar assim, presente na saliva do mosquito, é uma proteína estranha ao organismo daquela pessoa que está sendo picada. Então, existem pessoas que reagem como aquela proteína é estranha e desenvolve então uma sensibilização, ou seja, ela se torna alérgica à picada do inseto. Então, toda vez que o inseto pica, a pessoa estando sensibilizada vai fazer uma pápula, um caroço ali coçando muito por conta da alergia à proteína presente na saliva do inseto, tá? Então, é essa correlação que existe, tem o inseto e o inseto vai fazer essa sensibilização a partir das proteínas da sua saliva. No caso da escabiose, é um ácaro, é também um inseto, que vai se deslocar ali embaixo da pele, no caso a fêmea, e proteínas
desse ácaro irá sensibilizar a pessoa e a pessoa vai então desenvolver o prurido por sensibilização a esse ácaro. No caso dos piolhos, nós vamos aí ter também um ácaro que vai estar se deslocando e vai estar propiciando prurido, e esse ato de coçar vai levar à infecção bacteriana. Então, as complicações com bactérias ditas piogênicas, né, que produzem as piodermites, vão produzir lesões na pele com a presença de pus, com a formação de pus. Nem toda lesão purulenta é uma lesão por infecção bacteriana, mas a grande maioria das infecções purulentas a nível da pele são produzidas por bactérias piogênicas, por essas bactérias comuns nesses casos de impetigo, de ectima, de foliculite, até da escabiose, da erisipela e da celulite. No caso da verruga, não é bactéria, não é ácaro, não. No caso da verruga, é um vírus, é o HPV, que vai produzir desde as verrugas vulgares muito comuns em criança. Quando a criança se infecta, leva em média 3 a 4 meses para que a verruga apareça clinicamente, então é um período de incubação também relativamente longo. Nessas dermatoses, assim, com um período de incubação longo, às vezes não dá para referir muito onde foi que a pessoa adquiriu. Nas verrugas, geralmente existe um histórico familiar, né? Aí facilita. Quando alguém na família tem, então é provável, por exemplo, uma criança tem, é possível que os irmãos desenvolvam também pelo contato continuado ali no dia a dia. A outra criança vai ser infectada e 3 a 4 meses depois começam a surgir verrugas, que vão surgir em maior ou menor quantidade em função do sistema imunológico daquela criança que está parasitada. Tem crianças que conseguem destruir totalmente o vírus, né, o quantitativo de vírus HPV que penetraram na sua pele. Já outras pessoas destroem muitos, mas um ou outro consegue escapar e proliferar e produzir lesões. Já outras pessoas têm a imunidade menos responsiva ainda, menos protetora, e vai produzir uma quantidade maior de verrugas, tá? Então isso depende muito dessa correlação de forças entre a imunidade da pessoa, do hospedeiro, e o vírus. Existem também verrugas que são muito relacionadas enquanto DST, enquanto doença sexualmente transmissível. Então, durante o ato, são as IST, chamadas, né? Então, essas doenças adquiridas pelo contato, pela relação sexual, vai haver uma contaminação, tem o período de incubação semelhante à verruga vulgar, aquela verruga que acontece por contato direto no dia a dia, mais comum, como já disse, entre crianças, que vai acontecer em qualquer área da pele. Pode na DST acontecer em áreas mais do contato da relação sexual. Então são as verrugas venéreas, são verrugas em cavidade oral, né, que pode acontecer em função da relação sexual. E nessas verrugas, com esse potencial de produzir verrugas venéreas, de produzir lesões em mucosa, existem os HPVs, ele tem mais de uma centena de tipos. Então existem aqueles que são verrugas, vírus, melhor dizendo, HPV oncogênicos. Então, veja só, tem o conjunto, o universo dos HPVs. Desses HPVs, nós temos alguns que são oncogênicos e a maior quantidade não oncogênicos. Mas no caso daqueles produtores de verrugas venéreas, de lesões de mucosa, não das verrugas vulgares, mas nesses de mucosa, é que nós vamos encontrar essa maior quantidade, nós vamos encontrar os HPVs oncogênicos. Qual a importância disso? Essas pessoas poderão, depois de muito tempo, geralmente depois de muitos anos, desenvolver, seja no caso das mulheres, um carcinoma de colo de útero, ou no caso da mucosa oral, de cordas vocais, de orofaringe e tal, desenvolver um carcinoma espinocelular. Os homens também podem desenvolver carcinoma espinocelular de pênis em função de uma contaminação no passado
por um vírus HPV oncogênico. Daí a grande evolução que houve nessa questão do enfrentamento do HPV, o desenvolvimento das vacinas. Então hoje existem vacinas para crianças, adolescentes, vacinas que podem ser utilizadas e é recomendável que meninos e meninas, antes da iniciação da atividade sexual, que estejam vacinados, porque essas pessoas estarão protegidas, mesmo depois de já iniciado, pessoas com mais idade, pode ser utilizada a vacina. Agora, o grande protocolo, a grande recomendação é para essa fase da vida, para protegerem essas pessoas de infecções por HPVs oncogênicos, que poderão, então, aí depende do tipo da vacina que a pessoa utilizou, ela estaria protegida para o desenvolvimento de casos de câncer de colo de útero, câncer de mucosa, do trato oro-respiratório, vamos dizer assim, do trato digestivo, do trato respiratório, por infecções a partir de HPV. Então, essas pessoas estariam protegidas com essas vacinas. Então, importante, né, a recomendação de que as pessoas se vacinem e se protejam contra os HPVs oncogênicos. Nem todos são, mas existem os HPV oncogênicos e eles estão mais relacionados com essas infecções adquiridas a partir do contato sexual. Ok? Então, essas as nossas dicas de hoje, doenças infecto-contagiosas, das doenças aqui infecto-contagiosas, no nosso Fala Pra Mim de hoje, tá? Nas nossas dicas de saúde.